Deus seja louvado. Amém. Vamos, queridos irmãos, iniciar esse culto a Deus em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Boa noite, a santa paz de Deus em todos os corações. Já estivemos congregados agora à tarde, às 14h, Deus nos abençoou grandemente e agora à noite não será diferente, temos certeza que o Senhor vai visitar as nossas almas mais uma vez, vai visitar os nossos corações. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. O culto está sendo transmitido simultaneamente pelo YouTube e também pelo Facebook, através das páginas no Facebook CCA Alphaville e nosso canal no YouTube CCA Alphaville Lives. Então fique à vontade, ajude a compartilhar a live, a alcançar mais vidas, avise as pessoas que nós estamos online, para que todos possam glorificar a Deus junto de nós, buscar o Senhor de todo o seu coração, tá bem? Nós vamos cantar inicialmente 2 hinos, e depois Deus nos vai mandar, vai preparar a oração, depois mais adiante que tem a palavra, tá bem? Vamos começar o culto, louvando a Deus com o cântico 290, 290.
prosperarei, triunfante serei. Teus braços me acolher, dá-me um pouco do teu saber, Deus és então, não tropeçarão. Os teus conselhos que sempre ouvirei me sustentarão. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar o hino 324 para nós orarmos ao Senhor. 324. Ó irmãos, devemos nos renunciar. Sigamos ao Senhor Jesus, ao celeste reino, Ele nos conduz.
seja nossa vida consagrada a Deus, que nos fez herdeiros dos tesouros teus. Com a cruz aos ombros, caminhemos na luz, firmes nas pisadas do Senhor Jesus. Vamos, amados irmãos, orar a Deus nesse momento. Apresentaremos a Deus todos os pedidos de oração da nossa Irmandade nessa terça-feira, por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e os testemunhados que rogam a oração da Igreja. Vamos pedir a Deus que abençoe o santo culto, que nos dê a direção do seu Espírito Santo, que Ele visite os nossos corações e que não falte a sua presença junto de nós. Hoje à tarde foi um culto muito especial, muito maravilhoso. O Senhor visitou grandemente os nossos corações e quero crer de toda a minha alma, o meu ser, que a noite não será diferente. Agora à noite, assim como no clamor da madrugada também. Deus quer visitar o seu povo. Deus quer visitar a sua igreja. Vamos pedir que o Senhor mande a sua palavra, que Ele venha falar com as nossas almas, os nossos corações, nos ensinar, abrir o nosso entendimento para fazermos a sua vontade em tudo aquilo que Ele achar bom. Nós temos certeza que o Senhor guiará os nossos passos, os nossos corações, por caminhos de retidão e de paz, para que alcancemos sempre as vitórias do Senhor, a sua misericórdia derramada, colocada em nossas vidas. Ajoelhe-se junto de nós e ore também. Ajoelhados, em nome do Senhor Jesus, busquemos a Deus em santa oração. Amém. Santo, santo é o Senhor. Senhor, nosso eterno Deus, nosso bom Pai celestial, nós nos achamos diante da Tua presença, com os nossos joelhos curvados, o nosso coração contrito voltado a Ti, para agradecer a Deus pela oportunidade de falar com o Senhor, pela oportunidade de sentir a Tua presença nos nossos corações e de sermos, Senhor, em todo tempo, abençoados, admoestados pelo Teu Espírito Santo. Sabemos que no outro tempo não tínhamos esse direito, mas coube a nós uma grande sorte quando fomos chamados pelo decreto de salvação de Jesus Cristo. Chegou até nós o som do Teu Evangelho, ouvimos a Tua palavra, demos a ela crédito, ela entrou nos nossos corações e hoje vivemos em novidade de vida, aguardando a redenção das nossas almas. Apresentamos a Deus cada um dos irmãos e das irmãs que estão orando junto a nós nesse momento. Muitos estão vindo dos seus trabalhos, indo para os seus trabalhos, outros na rua por motivos diversos e outros em suas casas. Os guarde, Senhor, ajuda-os e proteja os Teus filhos por amor do Teu nome. Toca nos nossos corações com a Tua presença e dá com que sintamos a Tua graça em nós e que o Teu Espírito Santo tenha livre curso entre nós mais essa noite. Senhor, abençoa os pedidos de oração, todos os que pediram, creem, esperam em Deus uma porta aberta, esperam do Senhor uma solução para os seus problemas. Tu és aquele que tens a chave de Davi nas tuas mãos, de maneira que a porta que tu abres ninguém fecha, e a que tu fechares também ninguém abrirá. Ajuda, Senhor, a tua igreja, ajuda, Senhor, o teu povo a melhor te servir nesta terra. Abençoa, Senhor, as autoridades do nosso país, presidente, governadores, todo, Senhor, que tem domínio sobre nós, ajuda-os também, ilumina suas mentes, para que nós tenhamos uma vida abençoada nessa nação. Traz a cura dessa enfermidade, Senhor, através dessas vacinas. Nós sabemos que Tu estás iluminando a mente das pessoas, dos estudiosos, e através disso, Senhor, poderá ser uma grande porta de libertação para todos nós. Abençoa os médicos, os enfermeiros, os da área da saúde, que com amor têm trabalhado, Senhor, para salvar vidas, não têm medido esforços, deixando as suas famílias, seus compromissos,
mas se dedicando à vocação a qual foram chamados, que eles sejam abençoados, ó Deus, grandemente, que não falte a tua misericórdia sobre a vida deles. Senhor, queremos orar por toda a nossa irmandade aqui do Alphaville, que estamos afastados fisicamente. Guarda todos os teus filhinhos, Senhor, por caridade. Ajuda-os a se fortalecer nesta graça maravilhosa, que possam ouvir sempre a tua palavra. Senhor, dá frutos no nosso trabalho, que temos com amor trabalhado pela tua obra, querendo alcançar o máximo de vidas possível. Que o Senhor faça esse ministério crescer, alcançar mais almas, transformar mais vidas. Nós cremos que esse foi o nosso chamado e nós obedeceremos, Senhor, sempre, sempre, sempre a tua vontade. Nessa noite nos manda a tua palavra poderosa e fala com as nossas almas, Senhor, ajuda-nos a crer na tua palavra, confiar na tua palavra e a nos entregarmos a ela de espírito, Senhor, de alma, de coração. Nós sabemos que aquele que dá ouvido à tua palavra sempre é beneficiado, sempre é abençoado, Senhor, e feliz. Faz, Senhor, com que nós entendamos a tua palavra, derrama os dons do teu Espírito Santo sobre nós e dá, Senhor, com que sejamos cheios dos dons, cheios das virtudes celestiais. Abençoa o teu servo que está na presidência desse culto, não deixando aparecer aqui o homem, mas o teu Espírito Santo que aqui buscamos. Abençoa no clamor da madrugada, que o teu povo entenda esse propósito e não saia da tua presença. É o que pedimos a Deus, entregamos essa humilde oração aos céus, junto de todas as necessidades e pedidos de oração. Ao nome do Senhor Jesus, damos honra, glória, majestade e poder para todo sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, os nossos cultos são transmitidos através do YouTube, pelo nosso canal CCA Alphaville Lives. Se você está assistindo esse culto agora pelo Facebook, você vai ver aí nos comentários fixado um comentário com um link para assistir pelo YouTube, que é melhor, tá? Você vai ter mais qualidade, mais estabilidade de conexão, mais qualidade de áudio e de vídeo. Nossa página no Facebook é CCA Alphaville. E nosso canal no YouTube, CCA Alphaville Lives. Se inscreva no nosso canal aí no YouTube e ative o sininho, as notificações. Porque sempre que tiver um vídeo novo, sempre que tiver uma live, você recebe notificação no seu e-mail ou no seu celular, através do app do YouTube. Tá bom? Então, nós estamos todos os dias fazendo culto para os irmãos. Com exceção nas terças, tem 2 cultos, que é hoje, foi um culto às 14h e outro agora às 20h. Aos domingos, às 10h e às 20h também. Segunda, quarta, quinta, sexta e sábado, culto às 8h, todo dia. Nós já passamos de 140 cultos consecutivos, sem falhar nenhum, graças a Deus. Deus foi conosco e nos tem abençoado e guardado. E cremos que o Senhor continuará nos ajudando. Para tanto, pedimos as vossas orações, para que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, a melhor fazer a sua vontade na terra. Eu creio por fé que o Senhor nos abençoará grandemente e nós veremos o nome de Deus ser glorificado na vida dessa igreja maravilhosa e abençoada. Tá bem, amados? Dados esses recados, vamos cantar o hino 335 e vamos aguardar a palavra de Deus. Compartilhe o vídeo, irmãos. Vocês aí do YouTube, do Facebook, chama seus amigos para assistirem. Agora chegamos no momento da palavra de Deus. 335.
Senhor me concedeu. Sinto grande regozijo, pois habitarei com Deus. Tenho em Jesus confiança e fé, sua graça em mim está. No meu coração, santo livro é, nele Cristo presente está. Sinto meu ser transformado pela obra do Senhor. Dia a dia mais chegando, eu estou ao lado. Tenho em Jesus confiança e fé, sua graça em mim está. No meu coração, santo livro é, nele Cristo presente está. Vamos esperar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, onde diz aqui: a estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Lemos com a ajuda de Deus. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado.
E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, do saltério, da sambuca, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que adoraram, que levantaste e adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Só até aqui, irmãos, Deus nos dá. Amém. Glória a Deus. O crente, quando não apanha, está jurado, né, irmão? Nunca escapa de um aperto, nunca escapa de uma luta, de uma prova, de uma guerra. Esses homens foram levados cativos de Judá, da sua terra natal, aprisionados por Nabucodonosor para a Babilônia, aonde ele, tomado de uma loucura, intitulou-se Rei de Reis, Rei de todos os reis da terra. Entretanto, Sadraque, Mesaque, Abednego ou Abedênego serviam ao Deus, ao Rei dos Reis, soberano, supremo, santo, invencível. Todavia, Deus tinha feito prosperar esses homens, colocando-os numa posição de destaque, os abençoando, pois essa é uma das especialidades de Deus, de em meio às nossas calamidades nos fazer prosperar. Por difícil que sejam as nossas lutas, o Senhor sempre nos faz prosperar. Em meio a elas, às guerras, às necessidades, aos levantes, sempre tem uma bênção de Deus na vida daquele que crê, viu, irmãos? Essa é a especialidade de Deus. Uma das. E já havia, portanto, entre esses caldeus, esse desejo de perseguição, como houve mais adiante, já no reinado de Dário, a mesma incidência, a mesma astúcia contra a vida de Daniel. Porque eles eram justos, e a justiça incomoda, a retidão incomoda. Alguém pode olhar para você e falar: só você quer ser santo? Só você quer ser o certo? Não é, irmão. É que o teu temor a Deus, a tua santificação a Deus, incomoda o diabo. Porque faz com que caia peso sobre ele, sobre ela,
sobre aquele que está em desobediência, porque se um está em obediência e outro está em desobediência, como faz? E nós somos nivelados sempre pelo bem e não pelo mal. Então o exemplo a seguir é sempre o bom exemplo e não o mau exemplo. Por isso que nós não devemos olhar para a esquerda nem para a direita. O nosso negócio é com o Senhor Jesus. Se nós obedecermos a sua palavra, andarmos nos preceitos da sua palavra, levante-se o que se levantar contra a nossa vida, acuse quem quiser acusar a tua vida, a tua justiça vai gritar a tua inocência. Glória ao nome do Senhor. A lei diz que ao acusador cabe o ônus da prova. Se você está sendo acusado, se você está sendo perseguido e perseguida por alguém que tem colocado acusações contra a tua vida, fica em paz, viu, irmã? Fique em paz, irmão. Quem serve a Deus não teme o diabo. Glória a Deus. Não se angustie. Não se prostre diante desse Deus. Não vá tirar satisfações, porque tudo que essa pessoa quer é tirar você da graça, tirar você da paz, tirar a tua razão e o teu direito de exigir respeito. Fica no lugar que Deus te colocou. E enquanto a banda passa, os cachorros latem mesmo, irmão. Deixa latir. Deixa falar o que quiser contra você. A tua consciência vale por 1 milhão de testemunhas. O inferno pode latir o quanto quiser contra a tua vida. A palavra de Deus te justificará. Glória ao nome do Senhor. Quando falam contra um homem de Deus, uma mulher de Deus que é justo diante do Senhor, não falam contra ele, falam contra a palavra de Deus. Porque o Senhor disse, aquele que toca num dos meus pequeninos é como quem toca na menina dos meus olhos. Bendito seja Deus nas alturas, irmãos. E esses 3 homens temiam a Deus, adoravam o Senhor com reverência, com prudência, temor e tremor. E sabiam que por maior que fosse o cargo que poderia ter sido lhes dado, eles temiam mais a Deus do que ao rei. Eles se sujeitavam primeiro ao Senhor. Feliz é o homem e a mulher que não se corrompe, sabe, irmãos? Às vezes vai para um serviço e naquele serviço é cheio de ímpios, não tem problema nenhum, você pode trabalhar lá a vida toda. O que você não pode é se corromper, se misturar, fazer as coisas que eles fazem. Se tu és um servo de Deus, uma serva de Deus, fica no teu lugar. Assim como você respeita um ateu, respeita um espírita, respeita um kardecista, eles têm que respeitar você como um servo de Deus. Chama-se reciprocidade, respeito mútuo. Respeita a tua fé, respeita as tuas escolhas, respeite a minha. E se preciso for, exija isso. Tome uma posição e não deixa ninguém invadir o teu espaço, ninguém violentar a tua fé, nem aquilo que você acredita. Porque fazendo assim, você vai mostrar para o diabo qual é o lugar dele e qual é o teu lugar. Podemos conviver com a sociedade, podemos ter amigos, podemos nos relacionar, podemos ir em festas, podemos sim, Senhor. É só se portar como um servo de Deus. Você vai chegar lá, vai descer até o chão, vai beber, vai fazer striptease, vai fazer folia, trapeira. Isso não convém para nós, não convém para ninguém que se dê o respeito. Vai lá, participa, se alegra, confraterniza e volta para a tua casa com a consciência tranquila e o que é melhor, com a certeza da vida eterna no teu coração. Nós não devemos fugir do mal, nós devemos resistir ao mal. Nós temos que passar pelo mal para que nós... O que acontece com esse coronavírus? As pessoas pegam e depois criam imunidade, segundo o que consta. Então, à medida que as pessoas vão sendo contaminadas, vai havendo a imunização de todo o rebanho, que é isso que eles falam, a imunização de rebanho. Com o mal não é diferente. Tem que passar com ele para que você saiba discernir o bem do mal. Eu passo por aqui... Vejo o mal, mas não cedo a ele, porque eu temo ao Senhor. Glória a Deus. Da mesma forma foi com Daniel, irmãos, que quando ouviu o edito do rei, falou, bom, eu gosto muito do rei, sirva ao rei, mas sirva ao meu Deus. O que eu me propus a fazer, eu vou fazer. Irmão, o que você se propôs a fazer, faça. Ninguém te repreenderá, nem lançará mão contra ti. Tu podes estar entristecido,
chateado por alguma coisa que se levantou no seio da tua família, está causando alguma separação, está causando algum distanciamento, irmã, serva do Deus vivo, até quando tu vais te abaixar para o inferno? Até quando você vai tomar conselho com o inferno? Até quando tu vais te rebaixar aos ímpios, fazendo-te pior do que o ímpio? Fica no lugar que Deus te colocou. Não procura ninguém, não vai atrás de ninguém, isso não é soberba, é certeza de inocência e coração limpo diante de Deus. Eu não temo nada porque o Senhor está comigo. Quem está falando, que fale o que quiser falar, que prove, porque eu sei que não há prova, não há acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Receba a ousadia do Espírito Santo. Glória a Deus. Receba a ousadia do Espírito Santo. Receba a coragem de enfrentar o diabo cara a cara e dizer para ele: eu não temo você, Satanás, para trás de mim, em nome do Senhor. Porque se o inferno descobrir que ele consegue manipular a tua fé, que ele consegue te fazer retroceder nos teus objetivos, que ele consegue te contaminar, que ele consegue te demover do propósito de santidade, irmão, olha, irmãos, fica muito difícil depois. Por isso que o Senhor dizia na sua palavra que alguns espíritos só saem com jejum e oração. Porque o culpado totalmente daquela possessão, daquele espírito na sua vida, é aquele que está possuído. Porque abriu brecha, porque não temeu a Deus, porque não creu na palavra. Então não adianta a pessoa, nós perdemos a autoridade de ir lá expulsar. Foi ele que pôs aquele, tem espírito que entra e tem espírito que é colocado por nós mesmos, viu, irmãos? Cuidado. Que depois não tem oração, depois não tem jejum, olha, só Deus. E sofremos muitas penas, muitos danos. Isso nos negócios, na vida familiar, é como um casal. O irmão que não trata bem a irmã, que judia da irmã, que é bruto dentro de casa, quando é um dia mais, um dia menos, a irmã pede o divórcio e arruma outro homem. A irmã não presta, a irmã não tem moral, mas ninguém viu o que acontecia dentro da casa dela. E ele fica coitado, já vi muito isso, acontece até hoje. Irmãos que vêm da CCB, irmão, a minha esposa não foi fiel a mim, me deixou, me trocou por outro homem, coitadinho do santo de Deus. Irmão, nós estamos de olho bem aberto. Porque o Senhor não deixa ninguém enganado. Ninguém sabe o que essa mulher passou. Então nós temos que ter cuidado, ter prudência na nossa vida. Mas não ceder às astutas ciladas do diabo. Dentro da nossa casa, irmão, peça perdão, volte atrás, humilha-te. Tudo que você fizer para a tua família, para os teus, é pouco. Você está fazendo para a tua casa, está fazendo para você. Mas lá fora, não baixa a cabeça para diabo nenhum. Santo Deus, viu, irmão? O inferno não tem direito de corromper a tua fé. E no demais nós vivemos num país livre e, ao que consta até hoje, democrático. Nós temos liberdade de culto, liberdade da nossa fé e da nossa crença. Não temos o direito de rechaçar e coibir e censurar quem quer que seja. Assim como os outros não têm direito assim também contra nós. Então respeita o espaço do teu próximo, mas professa a tua fé. Se a justiça determinou que a igreja está fechada para que contenha a pandemia, está fechada. E pronto, acabou, nós obedecemos. Quando a justiça determinar, as leis determinarem, ou enfim, as autoridades de saúde, agora pode abrir? Agora pode abrir. Vemos aqui em Barueri, por exemplo, não pode. Não pode, não pode. Não reclamamos, não combatemos, nós atendemos. Pois não, senhor prefeito, Deus te colocou aí. Se é a deliberação que o Senhor tomou, nós aceitamos como boa. Independente de ter votado no Senhor ou não, nós respeitamos a decisão da maioria. A maioria votou no Senhor, porque achou que o Senhor era competente para tal. Independente de qualquer coisa, nós nos submetemos ao governo que foi te dado. Assim como o presidente da República. E assim por diante, irmãos queridos. E esses homens foram então desafiados. Sabiam que esse rei estava tomado já por uma loucura. Uma estátua monstruosa de grande, irmão. De ouro puro, querendo para si alguma honra, chamando para si alguma adoração. Ele ficou doido, depois ele foi pastar, virou bicho, virou um cavalo, ficou comendo grama, cresceu unha, cresceu pelo nele, casco.
E alguém soube disso de longe e foi lá contar, os 3 lá não se prostraram não. Ele ficou muito bravo, mandou chamar. É assim que o adversário faz, irmão. Te observa 24 horas por dia. Aqui na nossa igreja não acontece. Graças a Deus, aqui no Alphaville. Mas eu já fui atender reunião do ministério, que um obreiro era mais trabalhador que o outro, era mais dedicado, mais dado às coisas de Deus, e o outro ia reclamar para o ministério, só ele quer fazer tudo. E falou para mim numa reunião, irmão, só ele quer fazer tudo, ele abraça tudo, faz tudo que pede ele faz, está errado, irmão. Eu falei, está errado, irmão. Ele está errado porque faz muito, e você está errado porque não faz nada e ainda fica falando contra ele. Fica no teu lugar, irmão, toma tipo, se converta a Deus, que isso aqui não é obra de moleque, isso aqui é obra de homens de Deus. Nós não temos tempo para essa conversa fiada, foi em Franca isso. E às vezes as pessoas não gostam, irmão. Mas quando nós tivermos que falar, nós vamos falar porque nós não devemos nada para diabo nenhum. E nós estamos aqui para ensinar a igreja. E hoje o Senhor vem aqui para te pôr peso de glória. Vem para te pôr aqui autoridade espiritual. Não vai ser qualquer demônio sem vergonha que vai tirar a igreja de Deus da comunhão da palavra de Deus. Que vai tirar a igreja da oração, que vai tirar a igreja dos propósitos. Onde já se viu orar de madrugada. Um dia desse, irmão. Terminei o clamor da madrugada e uma mulher me chamou no meu WhatsApp. Ela disse que era da CCB. Muito bonito, grande porcaria, falou para mim. A bonita. Grande porcaria vocês orando da madrugada. Viraram macumbeiro agora para estar orando na madrugada? Aí eu falei, qual é o seu nome? Ela falou o nome. Eu falei, está errado? É claro que está errado. Isso não é hora de ninguém estar orando nas madrugadas. Eu falei, você não estava orando com a gente? Eu não sou louca que nem vocês. Você não estava orando? Não. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora é casada? Eu sou casada sim, por quê? Eu falei, o que uma mulher casada está fazendo 10 para as 4 da manhã na internet, virando lata? Vai deitar com seu marido, toma vergonha na sua cara, desocupada. E ela me bloqueou, sumiu. Gostou, irmão. Não gostou, come menos, não devo nada para ninguém. Então é muito fácil apontar, é muito fácil censurar, difícil é se colocar na presença de Deus. Então, irmão, pede a Deus força, pede a Deus sabedoria, pede a Deus firmeza. Pede a Deus para te encher de graça, de poder e de unção e de autoridade do Espírito Santo. Hoje Deus te reveste de autoridade. Quando o diabo bateu o pé, fala, cala a boca, demônio. Ou você é crente ou você é um saco de batata? Diga aos irmãos, se alguém me ligar na madrugada, tem uma pessoa endemoniada aqui, você pode vir aqui? Não posso, eu não sou exorcista. Não vou, não me ligue. Mas tá para nascer o demônio que vai fazer eu mudar de caminho. Se eu estiver andando num lugar, se eu estiver aqui na congregação, se estiver na minha casa, se estiver na casa do irmão, cair alguém possesso, não tem perigo, irmão. Está para nascer o demônio que vai nos tirar da presença de Deus. Eu não vou caçar diabo por aí. Mas se cruzar o meu caminho, vai ter que arredar em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a diferença. Solicitude de uma posição firme. Eu faço, eu sou bom. Não, eu estou aqui em nome do Senhor Jesus. O que Davi falou para o gigante? Eu não sou bom, eu não sou o melhor, eu não sou nada. Mas você vem a mim com escudo, com espada, com couraça, com capacete. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou. Você é maior que eu, mas não é maior que o meu Deus. Assim aconteceu com esses homens. Ele então tentou ameaçá-los, persuadi-los a tentar desistir. Não sei, por algum motivo, Nabucodonosor se sentiu também ameaçado, porque ele era o rei, o decreto era muito claro, não tinha duas chances. Era na primeira, não prostou, vai para o forno. Mas ele tentou dar uma segunda chance. Nunca entendemos o porquê, mas já é Deus derrubando o reinado de Satanás. Fala, peraí, que comigo você não brinca não, demônio. Não é bagunçado aqui não. Você não vai vir fazer furdunço aqui, não. Então, agora, se estáis prontos, vou mandar tocar os instrumentos e vocês prostra. Mais adiante, eles falam, olha, rei, quer tocar? Toca. Mas nós não vamos nem discutir contigo sobre esse negócio. Não prostramos e pronto. Pense, irmão, se era crente os homens. Quer tocar? Toca. Não prostraremos. Quiser economizar os instrumentos, já joga no fogo agora. Pois ainda assim ele mandou tocar, não se prostraram. Alguns homens os pegaram, amarraram-nos, e o rei, enfurecido, mandou aquecer o forno 7 vezes mais. A palavra conta, mais adiante os irmãos podem ler, que os homens que levantaram eles para lançar no forno, quando os levantaram, foram lambidos pelo fogo e morreram queimados.
E eles foram lançados lá dentro, e o rei olhando por uma janelinha, porque é isso que o diabo quer. Ele te joga no fogo e senta e fica assistindo com o controle na mão. Vai na tua casa, busca um fuxico e depois leva no teu nome. Vem aqui na igreja, busca uma conversa fiada, leva no teu nome. Vê o teu pecado e depois leva a tua nudez para toda a irmandade, para toda a família, para todos verem. E fica batendo palma, fala, queima mesmo, que eu quero ver você no fogo. Hoje Deus vai pegar esse demônio pelo colarinho e vai tirar da tua vida. E vai te dar autoridade do Espírito Santo, para quando ele bater na tua porta, você vai dizer, aqui você não entra, Satanás. Glória ao nome do Senhor. Queridos, amados irmãos, então, queridos, foram lançados no forno e o rei está lá olhando para a janelinha, esperando. Dali a pouco ele olha, ele já não estava confiando nem no que ele via mais, de tão doido que ele estava. Ele falou, escuta, nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo? Sim, lançamos 3. Ele falou, não é possível. Eu vejo 4 homens livres, desamarrados, andando pelo fogo. E o quarto tem a semelhança dos deuses. Vocês são capazes de responder quem estava com eles lá? Que fogo é esse que queimou a corda e não queimou os homens de Deus? E ainda apareceu mais um que andava com eles, foram tirados do forno, e a palavra conta que nem cheiro de fumaça tinha nas suas vestes. Então o rei desfez o edito e disse a todo o povo que louvasse esse Deus maravilhoso que Sadraque, Mesaque e Abednego servia. Em nome do Senhor Jesus, saiba que nesse fogo que você está passando, o Senhor está passando contigo. O diabo te amarrou de todas as formas, mas essa prova vai queimar os amarrios do diabo, mas não vai queimar a tua vida, a tua casa, o teu sonho. O inferno não vai brincar com a tua fé, não vai tacar o dedo na tua cara, não nasceu demônio para fechar a tua boca, porque tu foste lavado, remido no sangue do concerto eterno. Sobre ti tem a unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sobre ti um poder maravilhoso chamado graça de Deus. E nesse mundo de escuridão, o inferno vai ter que se calar e se cegar diante da luz da palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, não temamos, marchemos rumo a Sião celestial, porque esta pandemia vai passar, as igrejas voltarão a se abrir, e o povo de Deus deve estar preparado, porque vem uma profecia por essa palavra. O evangelho será difundido como nunca foi, almas estão sendo alcançadas como nunca foram. Os que estão parados, glória ao nome do Senhor, muito parecido como no dia da crucificação do Senhor, queridos. Houve um terremoto na terra, mortos voltaram à vida, glória ao nome. Nós vamos cantar esse hino no final aqui, o 357, os irmãos verão a letra dele. Irmãos, quando o Senhor então expirou, a terra tremeu, os sepulcros abriram, e agora por causa dessa pandemia o Senhor está revirando as extremidades da terra, nos lugares mais sombrios, onde tem gente parada, onde tem gente desanimada, e no meio às drogas, traindo, se dando a traição, se perdendo por qualquer coisa. O Senhor está fazendo uma varredura nessa terra. A irmandade aqui do Alphaville, prepare-se, porque quando essas portas abrir, vocês verão o que Deus vai fazer aqui, irmãos. Glória a Deus, vocês verão o que Deus vai fazer no meio do povo e no nosso meio, da nossa parentela. Nós não sabemos, mas através dessas ondas da internet, muitas almas estão sendo livres. Não estamos aqui fazendo um personagem para depois, quando vocês vierem aqui, chicote, bater, judiar, prender, sentar, destituir. Não, essa aqui é a graça de Deus. Por isso que a gente põe também a Constituição da Igreja de Deus, para que vocês saibam que não tem governo humano. Pode ter certeza que se a palavra te alcançou e você se sente liberto, você está liberto. Não tem Rodrigo, não tem ancião, não tem diabo nenhum que te tira da presença de Deus. Pode ser o ancião mais velho do mundo, das profundezas do inferno, se ele quiser. Essa obra é governada pelo Espírito de Deus, e o que o Filho libertar, está liberto. O que o Filho perdoou, não tem igreja, não tem estatuto, não tem ministério que pode pôr a mão, não tem quem pode sujar o que Deus já purificou, amados. Glória a Deus nas alturas. Eles foram prósperos, não se demoveram do propósito da sua fé, amaram ao Senhor até o fim, creram
e se entregaram. Se tiver que morrer, morreremos, mas negar minha fé de maneira nenhuma, Senhor. É um direito teu. E o Senhor te dá hoje esse direito de permanecer firme naquilo que Deus te colocou. Noé também foi chamado de louco. O Senhor Jesus foi chamado de anátema. Isaías foi cerrado ao meio, Paulo decapitado, Pedro crucificado de ponta cabeça, Estevão apedrejado, Nabote apedrejado, porque não quis vender a sua vinha. Morreu, mas não saiu daquilo que ele acreditava, pois Deus te diz, não haverá morte na tua vida. Glória a Deus. Não haverá morte, não haverá desemprego, não haverá perseguição, porque eu não permitirei. Acabou para o inferno hoje, diz o Senhor por essa palavra. Acaba aqui essa perseguição em nome do Senhor Jesus. E coitado daquele que estiver te perseguindo por causa do dom de Deus que está em você. Coitada daquela que tem falado contra você, por causa da tua firmeza, do teu amor pela obra. O Senhor te diz, aguarde, porque estou me levantando com vingança e com justiça. Até hoje eu suportei. Santo Deus, irmão. Mas se preciso for, a sepultura, ninguém mata a fome dela. Um a mais, um a menos, não vai fazer diferença. Mas na tua vida vai fazer. O que for tropeço, eu vou tirar, diz o Senhor. E catalamúria. Glória a Deus nas alturas. Crê na palavra. Tem sentença da palavra essa noite, amados irmãos. Conserta-te. Creia no Senhor. Entrega-te ao Senhor. E diga a Deus, não tem quem me tira da tua presença. A minha fé é inegociável. Respeito o homossexual. Respeito o espírita. Respeito do candomblé, respeito os irmãos católicos, não tenho nada com a vida de ninguém, não temos o direito de acusar ninguém, mas tenho o direito de crer naquilo que creio. Eu não tenho nada com a sua vida, eu não quero para a minha vida. Te respeito, você me respeita, nos abraçamos, comemos juntos, somos pessoas, nós não somos bicho que não se relaciona, nós ainda pensamos ser racionais, mas a minha fé eu não negocio. Não me contamino, não me misturo, não dou vazão para essas coisas na minha vida, assim como você não dá para a sua. Em nome de Jesus, estenda as tuas mãos, receba a unção do Espírito Santo sobre ti, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que haja uma cobertura espiritual sobre a tua vida, que o Senhor te unja os lábios com a unção do seu Espírito Santo, que Deus te ponha uma espada desembaiada em flamejante nas tuas mãos, e por onde você passar, que os caminhos sejam abertos, que os espíritos se sujeitem a você, porque tem promessa de Deus na tua vida, tem pacto de Deus com a tua alma. Dá glória a Deus, porque a vitória é do povo de Deus. Deus seja louvado. Amém. Ajoelhados, agradeçamos a Deus em nome de Jesus. Amém. Bondoso e soberano Deus, Pai de toda graça e de toda consolação, ajoelhamo-nos aos teus pés para agradecer por esse culto que tu nos tem dado, pela tua presença e a tua presidência junto de nós. Sabemos que tudo foi dirigido e guiado pelo teu Espírito Santo, e te pedimos que não afaste de nós a tua presença e a tua glória, e que dê ao teu povo esse espírito destemido de te servir. Por onde passarmos, enxergaremos as tuas obras e glorificaremos o teu nome em todo o tempo. Guarda, entalhe essa palavra nos nossos corações. Que toda a nossa irmandade sinta-se encorajada hoje, Senhor, a batalhar pelo teu evangelho e a batalhar por aquilo que crê. É o que nós pedimos e damos gratidão. Em nome de Jesus Cristo, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, amém. Santo é o Senhor, glória a Deus. Todos de pé, irmãos, vamos despedir com o cântico 3, 5, 7.
Com fé chegai-vos, tocai na orla das vestes nobres, e a virtude que sai do Mestre logo em vós sentir. Canta com coragem, irmão. Não duvideis, pois sois em o que vós precisais. Tudo Ele pode fazer-vos, além do que baterdes, Ele vos abre, o que pedirdes dará. Se vós buscardes o Mestre, por vós achado será. Tempestade, Cristo Jesus aplacou. Os cegos viram, coxos andaram, a muitos Ele curou, mortos voltaram à vida, foram aos seus. Cristo é o Verbo eterno, vindo com graça de Deus. Se vós baterdes, Ele vos abre, o que pedirdes dará. Se vós buscardes o Mestre, por vós achado será. De Jesus Cristo vem a virtude para curar todo mal, tanto na carne como na alma, pois é o que em tudo foi vencido, ao céu subiu e assentou-se à destra do Criador. Se vós baterdes, Ele vos abre, o que pedirdes dará. Se vós buscardes o Mestre, por vós achado será.
Estendam as mãos e vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, o amor do Senhor Jesus e o conselho da palavra estejam em nossos corações para sempre. Amém. Deus que abençoe. Nos encontramos agora no Clamor da Madrugada. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, aí no CC Alphaville Lives, ativar as notificações e de curtir a nossa página também na CCA Alphaville no Facebook. Deus que abençoe grandemente, a paz de Deus a todos. Boa noite.